O aço é produzido por pessoas e para as pessoas. Do minério, torna-se aço e, finalmente, chega até você. Neste momento em que o mundo está em alerta, o aço continua cuidando de vidas. Faz parte das tecnologias envolvidas na produção dos alimentos e ajuda a nos trazer a energia. O aço faz a diferença e a Usiminas também quer fazer a diferença para você, hoje mais do que nunca. Há 60 anos, começamos uma história na medicina diagnóstica e sempre pensamos no próximo passo para levar a saúde a cada vez mais pessoas, porque somos incansáveis. Trabalhamos dia e noite para atender nossos clientes e nossos parceiros. Investimos em tecnologia de ponta para oferecer mais agilidade, segurança e precisão. Por isso, somos referência em análises clínicas, anatomia patológica, toxicologia, diagnóstico por imagens e também exames especializados e medicina personalizada. Somos um grupo com 12 marcas e quase 6.000 laboratórios parceiros em todo o país. Juntos, atendemos o Brasil de ponta a ponta. Nos vilarejos da Amazônia, no sertão do Nordeste ou nos grandes centros urbanos, queremos levar o nosso apoio para todos. E somando esforços com médicos, laboratórios e operadoras de saúde, seremos muito mais fortes para alcançar nosso propósito: garantir o acesso à tecnologia em saúde a quem precisa, aonde estiver. Na velocidade do nosso mundo, é preciso mudar e se adaptar cada vez mais rápido. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais segue evoluindo para ser inovador, competitivo e eficiente. Para novas formas de fazer negócios, um banco ágil, acessível e com visão de futuro. Ideias que transformam e vão muito além do financiamento. Porque o futuro está sendo criado agora. BDMG, novas ideias para o desenvolvimento. Presidente Michel Temer, já vou dar início ao nosso Conexão. Antes disso, agradecer, obviamente, as empresas, principalmente as empresas associadas ao Espaço Conexão. Abro o nosso evento agradecendo a cada uma delas, a Tempo Shopping Center, a SMB Advogados, Cobb Credicom, de Minas, DH Forte, Amazon Holding, Forno de Minas, Oi Soluções, Loche de Paula Advocacia, Jan Engenharia, Anglo Gold Achante, Localiza Smart Minas, Líder Aviação, Vivo, MCA Gribel, ArcelorMittal, Porto Informática, Anglo América, Rádio CBN, PIF-PAF, Porto Seguro, CDL BH. O ilustre presidente, já são 11 anos realizando o Conexão Empresarial, que a gente tem conseguido reunir aí diversas cabeças, diversas personalidades, e há 11 anos fazendo esse evento presencialmente. E desde o dia 17 de abril de 2020, realizando a partir de lives, obviamente, usufruindo dessa tecnologia e desse modelo novo de convivência que está cada dia mais rico, que está cada dia mais próximo, muito por conta desse isolamento social que a gente passou a viver no mundo inteiro. Então, o Conexão Empresarial, ele tem essa direção de estar sempre juntando personalidades de grande valor da iniciativa pública, da iniciativa privada, do que compõe o nosso dia a dia como pessoas e como sociedade de maneira geral. Então, agradeço, obviamente, aos nossos parceiros da iniciativa digital, em especial ao Grupo Hermes Pardini, a Unimed BH, a Usiminas, a DOR Consultoria e a Anglo América. O nosso agradecimento sincero a cada uma dessas empresas. Vou começar aqui agradecendo novamente aos nossos participantes, não só virtuais, mas os que estão aqui ajudando nesse debate, ao ex-ministro da Previdência, deputado federal, diversos mandatos
uma pessoa que tem uma trajetória na vida pública brasileira inquestionável, o caro Roberto Brant. Muito obrigado pela presença aqui conosco nesse debate. O nosso prezado Jarbas Soares, foi procurador de Minas Gerais, conselheiro do Ministério Público por 2 mandatos em Brasília, tem uma trajetória nesta atividade, nesse direcionamento do jurídico muito grande, muito qualificado e traz muito orgulho para todos nós, mineiros, de maneira geral. Ao PCO, que já está se posicionando ali, um dos principais jornalistas que a gente tem na nossa história aí, da comunicação mineira, da comunicação brasileira, obrigado pela presença. E o nosso Carlos Mário Veloso, que saiu por alguma razão aqui, mas já deve estar se posicionando novamente, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do STF, um dos advogados aí mais qualificados que a gente tem no nosso país, de maneira geral. Caro presidente Michel Temer, é uma alegria estar te recebendo aqui nessa segunda-feira, dia 15 de junho, em um momento tão específico que a gente vive no mundo e, em especial, no nosso país, de maneira geral. Possivelmente, o que está se passando no mundo com a pandemia, nenhum de nós aqui tivemos uma experiência tão específica como a que a gente está passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Parece que foi se desligado os motores, as luzes do mundo. Poucas vezes qualquer pessoa iria imaginar uma Times Square em Nova York totalmente apagada, assim como vários outros símbolos da nossa atividade humana, da nossa atividade como sociedade. Junto a essa questão da pandemia, presidente, tem uma outra questão que está machucando ainda mais a sociedade brasileira, que é a tensão que se vive entre os poderes. O poder executivo, o poder legislativo, o poder jurídico, que controla aí as nossas legislações de maneira geral. E é mais do que sabido e explícito essa tensão que está a cada semana aumentando e se posicionando. Ontem, neste domingo, foi mais um dia de manifestações contrárias e a favor do presidente da República. Eu faço essa introdução breve para dizer que, além de presidente da República, o nosso caro Michel Temer é um advogado de vários anos, da vida inteira. É uma pessoa que conhece o sistema jurídico do Brasil como poucos. E eu peço para que o senhor abra essa nossa conversa fazendo um desenho de como que o senhor está enxergando esse nosso país hoje, como é que você vê a evolução do Brasil nesses últimos tempos. E aí eu peço para focar de maneira bem específica a questão da democracia, a redemocratização. E o que o senhor vê aí para esses próximos dias de Brasil? Então, presidente Michel Temer, muito bem-vindo, advogado, várias vezes deputado federal, presidente do PMDB, uma das figuras que mais tem passagens pelo nosso país. Fala para a gente, qual é a sua visão desse nosso momento que a gente vive? O que você viu de transformação na democracia nesses últimos anos? E qual que é a sensação para essas próximas temporadas aí para frente? A partir daí, eu vou pedir a contribuição de todos para que a gente discute e aprenda um pouco mais sobre a nossa história. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção e quero dizer a você, em primeiro lugar, prazer em revê-lo e a oportunidade que você está me dando de rever velhos amigos, né, como Brant, o Veloso e tantos que estão aí ao seu lado e que vão participar deste nosso encontro. O que eu posso dizer, e começo pelo momento atual, não é? Nós estamos, na verdade, vou dizer, obviedade, nós estamos com 3 crises muito sérias, né? A primeira delas é a crise sanitária, de que decorreu uma crise econômica muito grave. E depois, com a saída do ex-ministro da Justiça, também uma crise política. E nós precisamos, desde logo, eu faço este alerta, né?
tomar muito cuidado para que a crise política não se transforme numa crise institucional, que é um passo além da chamada crise política. A crise política se resolve. A crise institucional é mais grave e de mais dificuldade para resolver. E, portanto, voltando agora ao histórico da nossa Constituição, desde 5 de outubro de 88, você veja que, na verdade, nós estabelecemos, interessante, um Estado democrático muito acentuado, não é? Até logo no artigo 1º, você sabe que, na ciência política, Estado de direito, que se opõe ao Estado absolutista, e Estado democrático são expressões mais ou menos sinônimas. E nós, como saímos de um sistema autoritário, um sistema centralizador, e foi meu primeiro mandato de deputado federal, ao lado, penso eu, do Roberto Brant, né? Nós estabelecemos lá uma expressão que o Brasil é um Estado democrático de direito. Não dissemos apenas que era um Estado democrático, enfatizamos, portanto, a questão da democracia. E mais ainda, estabelecemos um sistema constitucional que foi capaz de amalgamar, viu, princípios do liberalismo com princípios do socialismo. Você sabe que você pega lá a Constituição e você verifica o prestigiamento da iniciativa privada, a proteção à propriedade e outros tantos direitos liberais, entre os quais se inclui um capítulo significativo dos direitos individuais. Você sabe que o artigo 5º da Constituição tem 78 incisos asseguradores dos direitos individuais e, além disso, logo no parágrafo 1º, ainda diz que os tratados de direitos humanos aprovados no Brasil também se incorporam aos direitos individuais. E, por outro lado, tem os chamados direitos sociais. Os direitos sociais têm um longo capítulo também dos direitos sociais. E exata e precisamente esta flexibilização, digamos, construída em 88, né, que permite que nós enfatizemos cada vez mais a democracia e pudemos ter, como você sabe, 2 impedimentos, né, ao longo desses 31 anos, o que foi uma lástima, né, mas foram 2 impedimentos e conseguimos sobreviver. Neste momento, você vê, questiona-se muito a questão da subsistência ou não da democracia, ou seja, se há gestos, atos ou movimentos com vistas a derrubar o sistema democrático. Eu vejo que há, na verdade, um ou outro movimento até interessante, não é de muita gente, sabe? Esse pessoal que vai para a rua para pedir fecha o Supremo, ou fecha o Legislativo, não é significativo, porque nós temos 210 milhões de habitantes. O que você tem na rua? Você tem 5, 10 mil pessoas, se tanto, né? Que levanta, um ou outro levanta a faixa, mas acho que ninguém quer o fim da democracia no nosso país. Mas, de toda maneira, comenta-se muito. Você verifica que, muito recentemente, 1 ou 2 dias atrás, chegaram a bombardear, digamos assim, simbolicamente o Supremo Tribunal Federal por meio de fogos de artifício. Isso é a negação da democracia, né? E, ao longo do tempo, veja bem, nós adotamos, vou dizer também uma obviedade, nós adotamos a separação de poderes, né? Cada um com sua competência determinada, e entre elas a competência jurisdicional. E a competência jurisdicional que encontra seu órgão máximo no Supremo Tribunal Federal. Ele é, por assim dizer, uma espécie de garante da democracia, né? Portanto, ele serve para solucionar as controvérsias e, neste particular, até para moderar as eventuais dificuldades que o Brasil tenha. Aliás, ainda ontem, eu digo a você, eu li um artigo do Toffoli, do ministro Toffoli, né, que ele escreveu há muito tempo atrás, foi num livro até de homenagem ao Zé Afonso da Silva, né, em que ele mostra que o poder moderador, muitas vezes no Brasil, desde o tempo do Império, no Império cabia ao imperador, mas sequencialmente veio cabendo muitas vezes às Forças Armadas. Interessante, as Forças Armadas em várias constituições, mesmo aquelas mais autoritárias ou mais democráticas, elas tinham nas Forças Armadas uma espécie de, vamos chamar de poder moderador, né? Mas quando chegou na Constituição de 88, este poder de moderação foi entregue precisamente ao Supremo Tribunal Federal, e ele enumera lá um elenco de questões que foram solucionadas, tendo em vista controvérsias. E realmente a função do judiciário é exatamente essa. O iuris dicer, né, dizer o direito,
aplicável a uma controvérsia. É aí que as coisas se moderam, né? Então, eu digo isso porque muitas vezes, a esta altura, se diz as Forças Armadas têm o poder moderador. Isso, com a devida licença, não existe, né? As Forças Armadas estão submetidas à Constituição, tal como os demais, tal como todos os poderes do Estado, né? Eu digo isso sob o foco jurídico, mas também tenho, convenhamos, alguma experiência política pelo fato de ter presidido 3 vezes a Câmara dos Deputados, ter sido vice-presidente, presidente da República, e posso asseverar com toda certeza que, politicamente, as Forças Armadas jamais pensam numa intervenção violadora do texto constitucional. Daí porque eu digo nessas palavras introdutórias, né? Eu suponho que nós vamos conversando ao longo do tempo, né? Ao longo deste nosso programa, mas eu vejo este movimento como um movimento que não nasce das Forças Armadas. Podem dizer o que quiserem relativamente ao Legislativo, ao Judiciário, mesmo ao Executivo, mas eu sempre ouvi dos dirigentes das Forças Armadas que eles são rigorosamente cumpridores do texto constitucional. Então, digo eu, de vez em quando me perguntam, né? Mas você acha que a democracia corre risco? Eu acho que não. Interessante, as instituições nacionais estão funcionando regularmente. Eu dou até o exemplo para chegar ao ponto da chamada crise política, né? Quando o ex-ministro da Justiça saiu e o presidente fez uma declaração, o presidente logo contestou no mesmo dia, mas o que aconteceu? E veja como as instituições funcionam. O procurador-geral, Augusto Aras, no dia seguinte entrou com inquérito, porque alguém lá não estava dizendo a verdade, porque as falas eram contraditórias. Entrou com um inquérito, e o inquérito visa inquirir, indagar, investigar, e é o que está sendo feito. Caiu nas mãos do relator, o eminente ministro Celso de Mello, e o Celso de Mello está conduzindo aquilo, naturalmente, com todo cuidado, com toda cautela. Então, o que vai acontecer, se me permite mais uma antecipação, quando terminar essa investigação, o Procurador-Geral da República vai denunciar ou não vai denunciar. Se não denunciar, é claro que morre aí. Se denunciar, o Supremo ainda não tem a palavra final, ele vai ouvir a Câmara dos Deputados, se a Câmara autoriza ou não o prosseguimento da denúncia. E aí, convenhamos, para obter o prosseguimento da denúncia, são precisos 342 votos, né? Então, eu digo com isso, apenas exemplifiquei muito rapidamente para mostrar como as nossas instituições estão funcionando. E funcionando como se acham, fica difícil qualquer hipótese de, vamos botar entre aspas, golpe ou ditadura, essas coisas não passa pela cabeça dos militares e não passa hoje, convenhamos, pela consciência democrática do povo brasileiro. Obrigado, presidente. Bom ter te escutado. Eu vou te fazer mais uma breve provocação aqui, muito vinculado a esse momento que a gente vive, que é o seguinte: nós temos aí, então, qual que é o cenário? Nós temos um pouco mais de um ano e pouco, aí, 1 ano e meio de governo Bolsonaro. A gente já passou no Brasil por outros 3 movimentos aí muito sérios, talvez 2 movimentos que geraram o impeachment do presidente da República, que foi o presidente Collor e a presidente Dilma. E o que parece é que, com essa movimentação toda nas redes sociais também, com a voz mais nítida e mais difundida pelo Brasil afora, a impressão é que existem aí 2 lados. A impressão é que existem 2 lados, um lado que é a favor do governo Bolsonaro e outro lado que é contra o governo Bolsonaro, que é realmente uma interpretação equivocada. A gente tem que ser a favor de todas as atitudes, todos os direcionamentos que sejam a favor do Brasil, da sua democracia e das suas liberdades. Eu te pergunto, como presidente, como uma pessoa que observou todos esses últimos anos, essas últimas décadas da política brasileira, não só como observador, mas como participante ativo. Se você fosse elencar quais seriam os principais problemas
que essa gestão tem passado, tem focado a ter mais? E quais seriam as soluções que o senhor vê para que o Brasil possa sair desse processo de pandemia política e entrar num novo momento para que a gente realmente possa enxergar a possibilidade de prosperidade, de avanços sociais para valer? O que o senhor enxerga que são os principais problemas, os principais entraves, e como é que você enxerga que o presidente Bolsonaro tem alternativas para sair desse caminho tão tenso que a gente se encontra hoje? Olha, você sabe que a saída para este caminho, né, encontrar um caminho, em primeiro lugar, na verdade, cumprir a Constituição. Nós falamos há pouco dos 3 poderes, né? E veja, nós estamos numa pandemia, nós estamos numa crise sanitária que não coloca em pauta nenhum programa partidário, não esse vírus, o coronavírus, que é insidioso, né? Ele não escolhe membros de partido para entrar, para fazer adoecer as pessoas, os óbitos enormes que nós temos tido no Brasil. Então, o que é que eu penso, e eu tenho dito isso ao longo do tempo, que o presidente Bolsonaro poderia fazer, ainda no regime presidencialista, porque, de qualquer maneira, quando o regime é presidencialista, há uma certa, nestas crises, deve haver uma certa centralização da atividade de combate à pandemia. Então, é que eu imagino que poderia ser feito. O presidente chamar, como até chamou num dia, houve uma quinta-feira, vou me referir a ela logo em seguida, mas chamar os governadores, chamar o presidente da casa, das 2 casas, chamar o presidente do Supremo Tribunal Federal, chamar até os partidos políticos, e vou lhe dizer, e não seria nenhum gesto ousado, chamar até os partidos de oposição, para estabelecer uma espécie de pacto de combate à pandemia. Porque, como você descreveu no início da sua fala, esta não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial. Então, você chama a todos para dizer, olha aqui, nós temos que unir os nossos esforços para combater a pandemia, seja no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, e, de igual maneira, nos governos estaduais. Ou seja, haver uma conjugação não só dos órgãos do poder, como também dos espaços territoriais de poder, que são os estados e municípios. Vamos todos trabalhar juntos. As nossas brigas de natureza eleitoral, programática, ideológica, que seja, vamos deixar para as eleições. Vem eleições municipais, vem eleição em 2022, daí a briga é outra. Agora não. Agora a palavra-chave é unidade. Então, o que o presidente teria que divulgar era exatamente a ideia de unidade. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você sabe, você acompanhou o meu governo, você sabe que uma das funções principais do presidente, penso eu, é não turbinar certas matérias, certas oposições, certas falas, certas ideias que se contrapõem ao governo. Porque quando você turbina esses fatos, por exemplo, você começa a responder demais, o que acontece? Você faz com que o que te agrediu te agrida mais ainda. Então fica uma situação de instabilidade extraordinária. Não foi sem razão que, ao longo do tempo, sem embargo da Constituição, você sabe que a Constituição fala na palavra paz? Inúmeras passagens, logo no preâmbulo, e preâmbulo significa preambulare, né? Antes de caminhar, antes de entrar no texto, ela fala 2 vezes na palavra paz e pacificação. Né? E no texto constitucional, ele é todo permeado com a ideia da pluralidade política, mas da paz entre as pessoas, não só no plano interno, como no plano internacional. Ora bem, de uns tempos a esta parte, um tempo lá atrás, né? O Brasil virou uma turma contra outra, como você disse aí. É o nós contra eles. Mas não é no campo programático, é uma coisa quase pessoal. Você sabe que houve momentos, isso se noticiou fartamente, né, que as famílias nem se reuniam no Natal, porque era um parente que dizia uma coisa política, o outro contestava e havia problemas. O Brasil não tem essa tradição. O Brasil tem a tradição brasileira, tem a tradição da solidariedade. Então, esse nós contra eles prejudicou muito o nosso país. Você não pode ter brasileiro contra brasileiro, mas brasileiro com brasileiro, especialmente, volto a dizer, no momento da pandemia. Então, o que é que eu penso? E veja, eu vou àquela quinta-feira, em que o presidente resolveu, ainda que virtualmente, conversar com os governadores, trouxe o presidente da Câmara, o presidente do Senado, não é? E interessante, você sabe que naquela quinta-feira, depois que todos se trataram muito cordialmente, houve uma certa distensão. Eu mesmo aqui, estando em São Paulo, naturalmente eu
sou discreto, mas falo com muita gente me procura, e eu verifiquei naquela quinta-feira à tarde, à noite, uma certa distensão do tipo, opa, nós vamos combater essa pandemia, mas todos juntos. Não haverá divergências de natureza política no combate à pandemia. Mas ocorreu que na sexta-feira saiu aquele vídeo, né? E o vídeo destruiu, a sexta-feira destruiu a quinta-feira. Ora bem, sem embargo disso, digo eu, você pode, em política e administração, elas se recuperam muito rapidamente. Então, nada impediria que o presidente, neste momento, chamasse a todos, né? Dissesse, olha aqui, nós temos que trabalhar juntos, vou ser repetitivo, nós temos que ter unidade, nós vamos combater essa pandemia, depois nós cuidamos da economia, porque eu digo a você, agora o momento é um momento de verificação de valores. Você tem o valor vida de um lado e o valor economia do outro lado. O valor que sobreleva, meu modo de ver, é o valor vida, porque a vida vai embora, né? Eu vejo que foram mais de 40 mil. A economia, ela vai mal, mas ela se recupera. Eu vejo sempre, viu, que talvez o PIB seja negativo em 6%, 7%. Eu confesso, tomo a liberdade de dar o meu exemplo. Quando eu cheguei ao governo, nós tínhamos um PIB negativo de menos 3,6%. Um ano e 7 meses depois, tínhamos um PIB positivo de 1,3%. Ou seja, eliminamos o negativo de 3,6% e caminhamos para o positivo de 1,3%. Então, digo eu, neste momento, as pessoas devem reunificar. E não farão mais, convenhamos, do que cumprir o texto constitucional. Você veja, a aliança com o Legislativo é uma aliança fundamental. Não porque eu queira, ou porque o presidente possa querer, mas porque a Constituição diz assim, olha aqui, primeiro, diz assim, todo poder emana do povo. Não é? Estou dizendo uma obviedade. Como é que o povo vocaliza o seu poder, a sua vontade, o seu desejo? Vocaliza por meio da lei. Quem é que produz a lei? É o Legislativo. Por isso que o Executivo chama-se Executivo, porque executa a vontade popular veiculada pela lei. Não foi sem razão que, no meu governo, eu trouxe o Congresso para governar comigo. E foi o que acabou dando certo, as reformas que fizemos. E tudo isso foi graças a esta conjugação do Executivo com o Legislativo. Então, em rápidas palavras, isto é que acho que o presidente poderia, talvez, fazer, tomando a liberdade, dar palpite no Conselho, mas do tipo buscar a unidade de todos para combater a pandemia, depois, naturalmente, buscar a unidade para combater os males econômicos. Porque você sabe que esta coisa é interessante, a simbologia, até de uma foto, de algumas declarações, é muito forte, não só internamente, como externamente. Você sabe que lá para frente nós vamos precisar não apenas dos investimentos internos, como de investimentos externos. Você sabe que aí fora os juros praticamente são negativos. E não vou exagerar, esses fundos têm trilhões de dólares ansiosos para investir em alguns países, entre os quais o Brasil. Mas se houver muita instabilidade aqui, se houver uma revelação lá fora de uma instabilidade absoluta, o investidor não vem investir aqui. Então, digo eu, o fundamental seria o presidente promover esta unidade, não é uma unidade político-eleitoral, é uma unidade governamental para combater a pandemia. Muito obrigado, presidente. Vai de encontro aí também ao que o Paulo César tem defendido aí nessa articulação entre os ex-presidentes, entre o próprio presidente atual. Eu vou pedir agora para o meu caro Roberto Brant, que tem essa vivência muito larga aí no próprio Congresso, desse próprio modelo de atuação que reina no país e na política há muitos anos. Eu queria que ele fizesse a contribuição dele falando um pouco sobre essa referência recorrentemente sobre a questão da forma de politicagem, do toma lá da cá, da forma rasteira, e da forma também autêntica e legítima, que é você trazer os partidos para compartilhar as responsabilidades de maneira geral. Que, obviamente, você tem que fazer isso com o parceiro, você não pode fazer isso só com quem te quer mal. Então, caro ministro, deputado, amigo Roberto Brant, eu peço para que você faça uma pontuação sobre a realidade que a gente está escutando hoje nesse processo de comportamento político, Congresso, Judiciário, Executivo, e aí faça a pergunta também ao nosso presidente Michel Temer.
O seu está aberto aí, Brant. Aí. Exatamente. Bem, nós estamos vivendo hoje, independente do presidente da República, em quer que ele seja, nós estaríamos vivendo hoje a pior crise dos nossos últimos 100 anos. Em primeiro lugar, porque fomos duramente atingidos pela crise sanitária. Somos o segundo país do mundo em número de casos e em número de mortes. Só perdemos para os Estados Unidos. Por coincidência, somos um governo que, como o governo americano, no primeiro momento, negligenciou a gravidade da crise sanitária e não entendeu que o principal remédio para combatê-la seria a união de todos brasileiros e de todas as instituições, porque trata-se de um inimigo muito maior do que nós. Mas, independente de estar esse governo ou outro, nós já estaríamos vivendo uma gravíssima crise sanitária, com severas repercussões na economia. A economia brasileira, tal qual as economias de todos os países relevantes do mundo, está se desmanchando. Essa é a palavra própria para descrever o que está ocorrendo. O pós-pandemia vai encontrar um deserto econômico da nossa frente, nos chamando para uma reconstrução profunda da economia brasileira. Todos os países do mundo vão sofrer por isso, mas nós vamos sofrer dobrado, porque nós chegamos à pandemia e chegamos à desorganização da economia num estado deplorável das nossas contas públicas e da nossa economia. Essa é que é a verdade. Pois bem, esse governo deveria ter como principal objetivo, não digo desde o seu primeiro momento, em que ele acreditou que tinha mais poder do que tinha realmente, mas uma vez instalada a crise sanitária com suas consequências econômicas, o único caminho responsável e justo seria esquecer todas as divisões e combinar todas as forças do país para tentar diminuir as consequências dessa crise. Mas o que o governo faz é exatamente o oposto de tudo isso. O governo orquestra permanentemente uma divisão cada vez mais profunda da sociedade brasileira. E ele faz disso a sua razão de ser. Ele desagrega a cada momento. E aí eu chego à sua colocação do diálogo do Poder Executivo com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele não é uma entidade etérea, abstrata. Ele reflete as condições da sociedade. Ele reflete os sentimentos. Não digo cada um de per si, mas o conjunto dos parlamentares, o conjunto das lideranças, ao fim e ao cabo, acabam repercutindo e transmitindo um pouco o sentimento nacional. Eu não acredito nessas articulações improvisadas e de emergência que o governo está fazendo agora, não porque eu desvalorize aqueles grupos parlamentares que ele está convocando para o governo. Eu acho que nós não podemos desvalorizar nenhuma facção, nenhum grupo, nenhum partido no Congresso, se é que nós queremos conviver democraticamente. Mas é que antes de agregar forças parlamentares, o governo tem de agregar forças sociais, porque o Congresso, queira ou não, acaba sendo obrigado a refletir o sentimento que está vigorando na sociedade. Então, eu acho que é uma tentativa de articulação política que, a meu ver, não tem consistência e não pode ter durabilidade, porque ela se limita a cooptar alguns determinados setores do parlamento e essa cooptação não é orgânica e, portanto, não deve durar. Agora, que fique bem claro, acho que o primeiro dever de um presidente da República é constituir uma maioria parlamentar, qualquer que seja a maioria que tenha sido escolhida pelo povo. O nosso regime constitucional ele é um regime sui generis, porque ele, embora as eleições para presidente e eleições para o parlamento sejam simultâneas, na verdade, os critérios de eleição são totalmente diferentes. Na eleição para presidente, cada brasileiro vota. O voto de cada brasileiro tem um valor de uma unidade. Na eleição parlamentar, o valor dos votos varia de acordo com a região.
Enquanto que em São Paulo, 100 mil votos para eleger um deputado, em Roraima, 5 mil votos elegem um deputado. No final, todos estão lá, mas não refletem os grandes movimentos da opinião pública. Então, é muito natural que os presidentes se elejam sem uma maioria orgânica. A tarefa do governo não é brigar contra essa realidade, que é uma realidade que está inscrita na Constituição. Se nós quisermos mudá-la, nós teríamos de mudar a Constituição. O presidente Temer foi exemplo disso, tendo passado a maior da sua vida no parlamento. Ele, uma vez presidente, no momento de crise, ele pacificou o país em semanas. Praticamente, ele não sofreu nenhuma oposição do fundo da sociedade. Os percalços que ele teve foram todos eles produzidos por um procurador-geral que agiu fora da lei e que a história está colocando no seu devido lugar. E ele conseguiu reconstruir uma economia que também estava devastada, né? Transmitiu ao novo governo uma economia que estava em condições de crescer, mas, francamente, esse governo não tinha agenda, não tinha pauta, não tinha unidade de pensamento, de ação e, portanto, desperdiçou a herança recebida. Eu quero apenas, para finalizar, porque eu sou apenas um debatedor, é que uma coisa muito interessante que o presidente Temer colocou é a distinção entre crise institucional e crise política. Nós temos uma gravíssima crise política. Ainda não temos uma crise institucional, porque as verdadeiras forças que podem ter relevância e significado ainda não se insurgiram contra o desenho das instituições brasileiras. Há militares servindo ao governo que têm provocado crise política que pode virar crise institucional. Mas as Forças Armadas, enquanto instituição, elas estão caladas, silenciosas, e não podem ser acusadas de estarem compartilhando com esse sentimento. Os generais que foram chamados para ocupar o governo, eles praticamente se esqueceram dos deveres da farda. O general secretário-geral da presidência, Luiz Eduardo Ramos, parece que esse é o nome dele, ele disse de uma maneira gravíssima: as Forças Armadas não vão armar nenhum golpe, mas é preciso que o outro lado não estique a corda. Quem é o outro lado? Sou eu, o presidente Temer, você, o Congresso Nacional, o Supremo? As Forças Armadas servem à pátria. A pátria, por definição, são todos. São todos. Os que são a favor do governo, os que são contra o governo. Deus me livre do governo que não tem oposição. Isso significa o pior dos mundos. Um mundo de completa loucura mental ou um mundo de autoritarismo. Toda vez que todo mundo teve com o governo é porque havia uma força de fora das instituições nos obrigando ao silêncio e ao recolhimento. Então, os generais, de um modo geral, estão participando de passeatas. O general comandante do Gabinete de Segurança Institucional, encarregado da segurança do presidente da República e das instituições, ele veste uma roupa de ativista e vai fazer discurso e demonstração na rua. Governo não vai para a rua. Governo procura tirar as pessoas da rua para poder governar com ordem. E uma vez que você coloca os seus na rua, você não tem como impedir que os outros também vão. E você não governa, nem você convive na sociedade com movimentos de rua. Então, eu tenho temores de que a crise política, uma hora, chegue uma crise institucional, porque essas são estruturas muito delicadas. E não sinto que haja uma profunda consciência disso ainda no seio da sociedade. Mas o exemplo do governo do presidente Temer, que chegou numa crise e entregou o Brasil sem crise, em plena liberdade, com a economia sendo reconstruída, convivendo com todos os setores da sociedade, mesmo com seus inimigos, mesmo com seus opositores, recebeu com humildade as ilegalidades da Procuradoria-Geral da República, né? que agiam contra o país e não propriamente contra ele, porque é a história que vai colocá-lo no seu devido lugar, e não um procurador cujo nome a gente tem a dificuldade até de lembrar agora, passado tão pouco tempo. Então, eu acho que o presidente Temer tem muito a ensinar e dar lições para a sociedade brasileira. Mas eu acho que esse governo é uma fonte permanente, uma usina permanente de crise. Até onde isso vai chegar é difícil imaginar. Muito bom.
Oi, agora sim. Como é que você recebe essas colocações do nosso ex-ministro e ex-deputado Roberto Brant, caro presidente Michel Temer? Olha, é uma análise perfeitíssima, como costuma acontecer com as análises do Roberto Brant, né? Você sabe que o Brant me ajudou muito no governo, né? Estava sempre comigo e, além de ajudar no governo, foi um dos produtores da chamada Ponte para o Futuro, ao lado do Moreira Franco e outros, né? Que foi uma espécie de colaboração, viu, que nós fizemos ao governo de então, ao qual eu pertencia, eu era vice-presidente, mas que, lamentavelmente, foi tomado como se fosse um documento, digamos, de oposição, né? Na verdade, a ideia foi essa, que é que o vice-presidente, né, embora seja uma coisa do meu partido, da Fundação Ulisses Guimarães, propõe alguma coisa para o governo, né? E aquilo realmente gerou um afastamento muito grande naquele período da senhora ex-presidente com o vice-presidente. Mas o Brant me ajudou enormemente e tem esta capacidade analítica extraordinária, como acabou de demonstrar. E interessante que coincide, naturalmente, com o que nós pensamos, né? Porque o presidente da República, eu tomei a liberdade, até numa certa ocasião, como isto já se tornou público, e não se tornou público por mim, foi por outras vias, né? Mas há uns 45 dias, mais ou menos, atrás, ou um pouco mais, eu tomei a liberdade de fazer uma ligação a ele, preocupado que estava, como ex-presidente, como cidadão brasileiro, com o que estava realmente acontecendo, né? E eu ponderei duas coisas naquele momento. Eu disse, olha, pedi licença para dar um palpite, eu não vou dar conselho, vou dar um palpite, e disse, olha, na minha opinião, você deveria decretar um isolamento social por uns 12 dias e comunicando que dali a 12 dias faria uma revisão desse isolamento, de fora parte, naturalmente, as atividades essenciais. E porque esta matéria, presidente, é revisável a cada 12, 15 dias. É preciso ver como as coisas estão caminhando. E até tomei a liberdade de dizer isso que o Brant dizia, né? O presidente da República não pode incentivar movimento de rua. Pelo contrário, tem que ver se elimina o movimento de rua para poder governar. E para poder governar, como lembra também o Brant, você não pode falar a todo momento com a imprensa. Nada contra a imprensa, mas a palavra do presidente é uma palavra muito forte. Ela pauta o país, ela faz a agenda do país. Ora bem, quando o presidente sai de manhã e logo para naquele cercadinho para falar com a imprensa, as coisas nem aconteceram durante o dia. Quando o presidente tem lá e não é inviável, provável, nesses encontros, que haja sempre uma certa controvérsia, em função das perguntas, etc., e isso acaba pautando o dia todo. Ora bem, o Brant se lembra disso, o que eu fazia no governo? E olha que eu tive uma oposição até legítima, porque os que perderam o poder faziam uma oposição ferocíssima em relação ao nosso governo. Mas eu ignorava, eu não dava a menor atenção, e fui governando. E fui governando ao ponto de fazermos o que fizemos ao longo do governo. E mais ainda, quando o presidente fala de manhã, volto a dizer, ele pauta o país, e eu disse, olha, o que é preciso? Fazer o que eu fiz. Eu tinha um porta-voz que no final do dia, começo da noite, dizia o que aconteceu naquele dia, e eu, quando muito, dava uma entrevista por semana, porque você tem que governar, você não tem que, a todo momento, contestar os que te contestam. Porque, eu volto a dizer, quando você contesta os que te contestam no governo, você turbina a matéria. Não é? Eu tive casos, até alguns assemelhados ao que acontece com o atual presidente, mas eu não dava a mínima. Eu deixava aquilo, acabava se esvaindo, se esmaecendo ao longo de poucos dias ou poucas semanas. Né? E olha, lembra o Brant muito bem, eu tive percalços os mais variados do governo. Não foram apenas os de natureza política, né, oposicionista, mas tive percalços com o ex-procurador-geral, que resolveu, se me permite a expressão livre, atormentar a minha vida e perturbar o governo. Né? Você sabe, até vou contar um episódio, o Brant conhece. Em maio de 2017, nós tínhamos 326 votos contados na Câmara dos Deputados para aprovar a reforma da Previdência. E, de igual maneira, tínhamos maioria no Senado Federal. Então, se não fosse este embaraço, esse percalço que ele propositadamente colocou na minha frente, prejudicando a mim e, naturalmente, prejudicando
o país, né? Porque nós teríamos aprovado a reforma da Previdência no final de julho, agosto. Portanto, teríamos ganho 2 anos com a aprovação da reforma da Previdência, né? Então, por que é que eu estou contando isso? Porque eu não turbinava os fatos, né? E olha que a campanha contra o nosso governo foi ferocíssima. Foi tentativa de derrubar o governo, etc. Eu dizia, aliás, vocês se lembram, que nos primeiros dias eu disse, não renuncio, não renuncio para não me autodeclarar culpado, primeiro ponto, e segundo ponto, vou continuar governando o país. E fui até o fim, né? E sem embargo, interessante, sem embargo desses percalços, eu volto a registrar que o PIB era negativo quando assumimos, em 3,6, 1 ano e 7 meses era positivo em 1,3, e de igual maneira, no ano seguinte, seria até muito mais significativo, mas ainda repetiu o positivo de 1,1, 1,2, 1,3. E nós tivemos crise também no governo. Eu me recordo aqui da crise dos caminhoneiros. O que é que eu fazia? A crise dos caminhoneiros é gravíssima, porque ela poderia paralisar o abastecimento nos mercados, nas farmácias, né? E aqui durou uns 10 dias, mais ou menos. Eu montei um gabinete de crise, portanto, centralizamos no governo a questão do enfrentamento desta crise, e eu falava permanentemente com os governadores, com os chefes dos poderes, e enquanto esse gabinete de crise conversava com os grevistas. E houve até, conto aqui uma particularidade, houve um domingo, já com a crise dos caminhoneiros, greve dos caminhoneiros, tendo 8, 9 dias de vigência, ou 10 dias, e eu reuni o gabinete de crise e disse, olha, nós precisamos solucionar isso até hoje à tarde, até hoje à noite, porque se não acontecer, amanhã não tem governo, porque o povo vai para a rua. Até então, o povo não foi para a rua, mas quando faltar comida em supermercado, remédio à farmácia, ninguém segura. Mas, graças a Deus, quando foi às 6 horas da tarde, nós conseguimos fazer um grande acordo, eu pude chamar a imprensa e dizer, olha, a partir de amanhã não há mais greve de caminhoneiro. Ou seja, eu estou dizendo isso para dizer que é preciso uma certa centralidade nessas matérias, quando a crise é de natureza nacional. Imagine agora que essa crise da pandemia é mais do que nacional, é universal. Esta unidade é mais fundamental. Mas eu quero cumprimentar mais uma vez o Brant, porque a análise é sempre corretíssima, eficiente, e de quem o Brant também tem uma vida pública, política, extraordinária e até acadêmica, né? Que estas considerações eu queria fazer. Obrigado, presidente. Eu vou passar a palavra aqui para a gente escutar um pouco o nosso caro ministro Carlos Mário Veloso e depois o Jarbas, e aí o Paulo César faz as suas considerações também. Mas eu queria discutir o seguinte: nós passamos aí nesse nosso Brasil, nesses últimos anos, algumas tensões bem específicas em relação ao comportamento político, à própria posição de personagens políticos, a própria circunstância vivenciadas por várias pessoas aí que estiveram no centro do poder brasileiro. Nós tivemos aí, então, nesses últimos anos, o impeachment da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula, o seu cerceamento também, a sua prisão, ou o que mais for, não sei qual foi o contexto jurídico disso, mas o fato é que a gente passou e está passando agora por movimentos políticos muito duros, seja para a população, seja para os próprios personagens que estão no comando da nação de maneira geral. Eu te pergunto, quais foram aí os momentos, o senhor citou agora a questão da manifestação dos caminhoneiros, quais foram os momentos mais duros que o senhor atravessou como presidente da República e como é que o senhor resolveu essas questões? Falo eu já? Sim. Olha aqui. Primeiro coisa, esse dos caminhoneiros foi o mais significativo do meu governo, né? As outras questões todas, havia questões, digamos, as mais variadas, né? Que eu ia levando, enfim, não dava tanta importância. Mas houve uma interessante, eu fiz muito pelo meio ambiente. Você sabe que no meu governo nós reduzimos o desmatamento da Amazônia, nós ampliamos a Chapada dos Veadeiros em 4 vezes, eu criei a maior reserva marinha que o mundo conhece, o equivalente à soma, eu disse isso em Davos até, equivalente à soma dos territórios da Alemanha e França juntos, a maior reserva marinha ambiental. Então, por quê? Porque nós tínhamos firmado
o Acordo de Paris, e era importante que o Brasil se manifestasse dessa maneira, né? Então, eu estou dizendo isso porque, interessante, houve um dado momento que eu quis regulamentar uma questão, uma região lá do Garimpo, né? O projeto Renca, uma coisa assim, mas ficava numa área ambiental. Você sabe que houve um protesto brutal em relação, até com personalidades internacionais, né? Figuras da maior significação, porque não houve bem a compreensão. Acho que nós não conseguimos fazer uma boa comunicação a respeito disso. Para ter uma ideia, naquela área havia cerca de 40 aeroportos, aliás, pistas de pouso clandestinas, né? Ou seja, garimpo clandestino. Nós queremos regulamentar aquilo. Mas interessante, você veja o que é o governo, né? Num dado momento, ao invés de ir para o enfrentamento, porque eu vi que havia uma guerra muito significativa, muito forte, muito imperativa em relação a isso. Você sabe o que eu vou fazer? Chamei o Zequinha Sarney. Zequinha, vamos revogar esse decreto aí e depois explicar melhor, e um dia qualquer, seja no meu governo, em outro governo, se regulamenta essa questão dos garimpos, né? Ou seja, foi uma espécie de recuo, mas é interessante, o recuo é sempre uma coisa democrática, né? Só não recua o autoritarismo, o ditador, esse não recua. Na democracia, quando você tem uma guerra contra uma medida sua, ou você consegue explicar rapidamente, ou você revoga e volta ao assunto depois. Este foi um momento também, convenhamos, delicado, mas que eu tomei essa providência e dei rapidamente uma solução. Obrigado, presidente. Eu vou pedir aí o auxílio agora, a colaboração do nosso Carlos Mário Veloso, que agora, de fato, conseguiu entrar, se conectar, e agora nós temos que olhar o áudio aí, Carlos Mário. Seu áudio está fechado. Você abre ele aí, está aberto agora. Então, meu caro Carlos Mário, depois de escutar aí várias posições do nosso ex-presidente Michel Temer, e entendendo a realidade que a gente vive hoje de uma insegurança jurídica significativa, por razões que também estão sendo alimentadas domingo a domingo, semana a semana, eu queria que o senhor, como uma das pessoas que mais entendem dessa questão jurídica no Brasil, eu queria que o senhor fizesse também essa análise de como que o senhor sente que nós estamos em relação a esse momento político, jurídico, legislativo no país, e junto a essa opinião, fizesse também a sua colocação, a sua pergunta ao nosso presidente Michel Temer. Sabe que realmente passamos por uma situação difícil no momento. Você falou em insegurança jurídica. Isto ocorre. Infelizmente, isto ocorre. Mas eu quero acentuar uma coisa que, em plena, vamos dizer assim, em plena crise, nós estamos em uma crise de saúde, pandemia, uma crise econômica, a economia realmente se derretendo, mas você tem funcionando as instituições. O Supremo Tribunal Federal tem seus problemas, mas está funcionando. E quando é chamado a decidir com base na Constituição, faz bem, tem decidido bem. O parlamento tem funcionado também regularmente. Realmente o problema estaria na área do Poder Executivo. E eu quero, então, me lembrar de uma coisa, e agora me dirigindo ao presidente Michel Temer. Quando Michel Temer assumiu o governo, nós tínhamos uma inflação em 2 dígitos. Nós tínhamos, sob o ponto de vista fiscal, gastos extraordinários muito superiores àqueles que poderiam ser feitos. E Temer, calmamente,
com visão de estadista, em 2 anos, não é? Pôs a inflação nas metas, enfim. Eu penso que, então, seria interessante que o Poder Executivo, o presidente da República, esquecesse as divergências, descesse do palanque e fizesse o que o nosso querido entrevistado fez em 2017, em 2016, 2017. Então, eu me dirijo agora ao Temer. Temer, não seria interessante que se pensasse mais em Brasil e menos em brigas? Feito. Com você, presidente. Comigo? Então, primeiro quero dizer da satisfação que eu tenho em rever, embora virtualmente, né, meu querido amigo Carlos Mário Veloso. Ele até me deu a honra, um dia eu o convidei para participar, para ser integrante do Conselho da República, e ele, muito gentilmente, né, concordou com o meu convite e passou a integrar o Conselho da República. Foi num momento que nós fizemos a intervenção em Roraima, né? E já havíamos feito uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, uma que eu tenho muito gosto em vê-lo e ouvi-lo. Mas realmente concordar com o nosso prezado Carlos Mário Veloso, que o Brasil precisa de menos briga, né? Menos briga, aquilo que eu falava no início, né? Ele pode ter uma briga de natureza eleitoral, programática, não digo ideológica. Hoje eu sou muito contra essa história, confesso, Carlos Mário, de esquerda, direita, centro, centrinho, centrão. O povo quer resultado, não importa de onde venha. Mas eu me convenci definitivamente, depois de ler um livro do Norberto Bobbio, chamado Esquerda, Direita, Direita, Esquerda, quando ele mostra que certas teses da direita são muitas vezes utilizadas pela chamada esquerda e outras teses da esquerda são utilizadas pela chamada direita. Então, digo eu, hoje o importante são os resultados. E os resultados, graças a Deus, no nosso governo, o Carlos Mário acompanhou bem, foi a queda da inflação, foi a queda dos juros, foram as reformas. Quando ele menciona aí o teto dos gastos públicos, é interessante, você no governo pode partir de certas noções triviais, né? A ideia central é de que você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Então, se você ganha 2 e gasta 4, no final do ano, você tem um problema. Ora bem, o Estado brasileiro gastava muito mais do que arrecadava. Se você arrecada 100 e gasta 200, você vai ter problema de aumento da dívida pública em consequência dos juros da dívida pública e por aí afora. Então, ao lado disso tudo, nós fizemos as reformas e especialmente o teto de gastos públicos. E veja como é importante você ter um bom diálogo com o Congresso Nacional. Sabe por que nós conseguimos isso? O Brant deve lembrar-se bem. Foi porque eu tinha bom diálogo com o Congresso Nacional. Porque, olha aqui, você chegar a propor uma emenda constitucional que restringe os gastos públicos, em princípio, é contra a ideia de qualquer governante. O que o governante quer é gastar à vontade, é praticar os chamados gestos populistas, né? E eu até me recordo que, numa das reuniões do Conselho Econômico e Social, logo no começo do meu governo, alguém me disse assim: olha, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça aquilo que o Brasil precisa. Por que é que ele disse isso? Porque, no geral, você é presidente, ou você pensa na reeleição, ou pensa num esquema político eleitoral, então você não quer criar... Imagine, tocar numa modernização trabalhista, perigoso. Fazer a reforma da Previdência, perigoso. Fazer um teto para os gastos públicos, mesmo os deputados parlamentares, deputados, senadores, também não querem muito essa coisa de teto de gastos públicos, né? Mas eles compreenderam a situação em que o Brasil estava e nós tivemos uma votação muito significativa, tanto na Câmara como no Senado. Foi a primeira reforma que nós fizemos. E nós conseguimos, ao longo do tempo, né, Carlos Mário, nós conseguimos realmente começar o saneamento das finanças, que vinha vindo interessante. Sabe que no governo Bolsonaro, de vez em quando me perguntavam: o que acha do governo Bolsonaro? Disse: olha, está indo bem, porque, na economia, porque está dando sequência ao que nós fizemos no nosso governo. Mas veio a pandemia, e a pandemia atrapalhou tudo, né?
atrapalhou tudo. E eu até costumo dizer, muitas vezes diz, mas agora não pode prevalecer o teto de gastos públicos, porque também a coisa que mais existe no Brasil é as pessoas não lerem a Constituição nem a lei. As pessoas falam por ouvir dizer, né? Por exemplo, o nosso ministro Carlos Mário Veloso falou em segurança jurídica, né? Isso é interessante como no Brasil certos rótulos ganham significado independentemente do seu próprio conteúdo. Segurança jurídica é de uma singeleza extraordinária. É cumprir a ordem jurídica. Você cumpre o que está na Constituição e na legislação infraconstitucional, você dá segurança jurídica, né? Então, digo eu, no teto de gastos públicos, nós chegamos a prever hipóteses de calamidade, comoção social, calamidade pública, etc. Tanto que tem um dispositivo na emenda que remete ao artigo 167, acho que é o 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, que fala dos chamados créditos extraordinários. Ou seja, no caso de uma calamidade pública, como é o caso da pandemia, né, você pode ceder, você não tem que se cingir ao teto constitucional, e pode ser feito até por medida provisória. Então, eu quero dizer, nós fizemos algo muito compatível naquele momento, com aquele momento político, aquele momento econômico, e também previmos hipóteses dramáticas como esta que nós estamos vivendo, né? Presidente, obrigado, nós temos várias perguntas aqui, várias manifestações que a gente está recebendo. Vou só fazer uma breve leitura aqui de algumas e te faço uma pergunta de um outro colaborador de muita importância e de muita qualidade que a gente tem nos Conexões Empresariais e está sempre colaborando conosco. Então, nós temos aqui do Silene Duarte, boa tarde a todos os palestrantes, mediador, senhor Michel Temer. Berilo Torres, obrigado pela presença aqui, boa tarde a todos, parabéns mais uma vez pela iniciativa do Conexão Empresarial Live, tem sido muito oportunas as entrevistas. Boa tarde, gosto dele, mas existem algumas ressalvas. Esse é um aqui que só aparece o nome Galaxy. E aqui também tem uma pergunta. Samuel Faria também faz. Primeiramente, venho parabenizar a visão de todos os palestrantes, também ao presidente Michel Temer pelas suas palavras, muito bom senso de tudo que disse. E eu tenho uma pergunta aqui, caro presidente, do ex-ministro do Planejamento, ex-ministro do Trabalho, secretário de diversas pastas aqui em Minas Gerais, meu caro Paulo Paiva, hoje professor da Fundação Dom Cabral, faz a seguinte colocação. Caro Gustavo, gostaria que transmitisse ao presidente Temer minha saudação e cumprimento pela excelente exposição. Se possível, gostaria de perguntar ao presidente. Ótima pergunta. As instituições são formais, como a Constituição, e informais, como os costumes, acordos, práticas. As instituições informais não estão sendo rompidas pelas atitudes do presidente Bolsonaro? Essa é uma pergunta. Pois não. Pode ser. Bom, em primeiro lugar, meu abraço ao ministro Paulo Paiva, que prestou relevantíssimos serviços ao nosso país em várias fases da administração pública e da política brasileiras, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que realmente é interessante, ele toca num tema que é muito discutido em direito constitucional, que é a diferença entre a Constituição formal e a Constituição real, ou seja, aquilo que está escrito na Constituição e aquilo que se passa na vida do Estado. Sabe que até o presente momento, interessante, houve uma coincidência entre a Constituição formal e a Constituição real, porque as coisas, lá atrás eu disse, as instituições estão funcionando, né? E isto digamos assim, é quase novidade no Brasil, porque ao longo da história brasileira, você pega desde a República, né, de 91, é interessante, a Constituição de 91 era de dizeres democráticos, mas só tinha tumulto, né, de 91 a 30, até que 30 veio um sistema centralizador, que perdurou até 45, depois veio uma Constituição democrática, que perdurou até 64, mas também com tumultos os mais variados ao longo do tempo, portanto, uma dissonância, uma descoincidência entre o que dizia a Constituição e o que acontecia na vida real. Depois veio 64, que durou até 88, e agora, em 88, nós estamos com 31 anos da nova Constituição. Então, veja bem que, em tese, a cada 25, 30 anos, é curioso,
É um ciclo constitucional perverso. As pessoas acham que precisa mudar o Estado, precisa de uma nova Constituição, etc, etc. E a pergunta dele é muito oportuna, porque corre-se o risco, se houver um desmonte das instituições formais que estão no texto constitucional, de repente, precisamos de uma nova Constituição ou precisamos de um novo Estado. Eu acho, com toda franqueza, eu acho que há tentativas nessa direção. Por exemplo, vou tomar a liberdade de dizer, o presidente, quando vai a esses movimentos, né, e ele até faz questão de ressaltar que são pessoas que levantam faixa contra o, enfim, Supremo, Legislativo, etc., né? Não é ele que incentiva. Mas a presença dele, para o meu paladar político, não ajuda. Quer dizer, incentiva essas manifestações quando, como disse o Brant, né, as pessoas saírem da rua para deixar você governar. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu faço uma distinção, embora sutil, entre uma crise política e uma crise institucional. A institucional é que é grave. Eu acho que ainda, Paulo Paiva, nós não estamos na fase de uma crise institucional. A crise, por enquanto, é política. Muito obrigado, presidente. Nós temos aqui agora uma outra voz também que tem muita qualidade, seja pelo trajeto que ele fez, seja pelas qualidades nativas que ele aqui chegou como ser humano, como uma personalidade do mundo jurídico. Carlos Jarbas Soares foi muito novo procurador do Estado de Minas Gerais, constituiu uma carreira aí muito bonita no Ministério Público, de maneira geral, e a gente sabe que todos esses movimentos aí estão tensionados nesse momento que a gente vive no Brasil. Doutor Jarbas Soares, com essas passagens todas que você já viu aí, desde os últimos 20, 30 anos de atuação intensa, faça a sua colocação e qual seria a sua provocação, o seu questionamento ao nosso presidente Temer. Obrigado, GCO. Também quero agradecer ao PCO pelo convite. Vocês fazem um jornalismo muito importante para Minas Gerais. Também saúdo o doutor Michel Temer. Cumprimento o ministro Veloso, que ao lado do ministro Sepúlveda Pertence e do doutor Aristides Junqueira Alvarenga, foram meus exemplos na carreira e também na vida. Cumprimento o ministro Roberto Brant, que é um dos quadros mais importantes de Minas Gerais, pela sua clarividência, sua competência. E lembrando que nós estamos falando muito em democracia, ontem fizemos 5 anos com a falta da genialidade de Fernando Brant, como Milton Nascimento cantaram a democracia. Eu não posso desconhecer a figura política do nosso entrevistado, deputado constituinte, 3 vezes presidente da Câmara, presidente de um dos maiores partidos do mundo e também vice-presidente e presidente da República. Mas no meu contexto, que é o jurídico eminente, é o procurador do Estado, que foi procurador-geral do Estado de São Paulo, secretário de Segurança Pública, professor, autor de diversas obras de direito constitucional. E Sua Excelência foi o testemunha, o personagem de vários testes da nossa balzaquiana democracia. Poderia citar o processo de impeachment do presidente Collor, os movimentos de 2013, o impeachment da ex-presidente Dilma, também dos 2 processos penais que foram referidos aqui, iniciados pelo Procurador-Geral da República, e também a chapa Dilma Temer, que foi julgada no TSE. Todos esses episódios foram testes para a nossa democracia, que resistiu bravamente. E, exceto no caso do julgamento da chapa Dilma Temer, o povo, de certo modo, participou do processo, porque
a Constituição diz que o povo governa diretamente ou através de seus representantes. Nesses casos aqui, o povo participou através dos 513 deputados ou também, em alguns casos, com o Senado. E nós vivemos agora também esse momento de ebulição, que já foi referido aqui, mas há um contexto adiante, que é o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão, que apenas 7 pessoas podem julgar e caçar uma chapa eleita pelo povo sem a participação do Congresso Nacional. Eu fiz 30 anos de Ministério Público, ocupando todas as funções aqui em Minas Gerais e também no Conselho Nacional do Ministério Público, e tenho refletido sobre a instituição nos últimos tempos, sobretudo agora na pandemia, o papel do Ministério Público. Eu vou fazer aqui talvez uma pergunta que nós no direito, se o ministro Veloso não me corrigir, uma interpretação autêntica a um constituinte. A Constituição fala que o Ministério Público é responsável pela defesa do regime democrático. Eu pergunto ao doutor Michel Temer, autor de obras de direito constitucional e testemunha e um dos constituintes, qual é o papel do Ministério Público agora, nesse momento tão grave que o país vive? Posso falar já? Pode, não deve. Olha aqui, primeiro quero cumprimentar o doutor Jarbas e cumprimentá-lo até pela oportunidade da pergunta, né, que veio mais para o campo jurídico. Eu acabei me desviando um pouco, doutor Jarbas, porque no passado eu ficava só no campo jurídico, depois fui para a vida pública e, digamos assim, fui mais para o campo político. Mas a sua pergunta está cingida ao aspecto constitucional, ou seja, qual a exata dimensão do Ministério Público. Apenas um breve registro histórico. Eu tive o prazer, quando cheguei na Constituinte, de ser encaminhado para a comissão, eram subcomissões, né? Havia uma subcomissão que era do Ministério Público e da magistratura e da advocacia. E lá, interessante, como era da área jurídica, né? Claro que o meu gabinete tornou-se um centro assim, de presença dos membros do Ministério Público, da magistratura e da advocacia. Eu tive a satisfação de trabalhar muito nessa temática, né? Do Ministério Público, da magistratura e da advocacia. Fui eu quem colocou o artigo 133, que torna o advogado indispensável à administração da justiça, inviolável por seus atos e manifestações, etc. E, de igual maneira, no caso do Ministério Público, quando se tratou da sua autonomia funcional e das suas funções especiais, porque é interessante que não se cogitava no passado desta fórmula. A defesa do Estado democrático, ela surge naturalmente pela conjugação da atuação independente e harmônica dos poderes, porque as pessoas falam muito em independência e harmonia dos poderes, mas se esquecem da harmonia, falam mais da independência. Ora, a determinação da harmonia é uma determinação da soberania popular quando produziu o novo Estado em 5 de outubro de 88. Então, digo eu, toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. Mas deu a um órgão especial, criado pela Constituição, criado não, mas reutilizado pela Constituição, que é o Ministério Público Federal, estadual, a defesa do Estado democrático. Veja que é interessante, o doutor Jarbas trouxe mais uma chega ao que eu falei no início, né? Quando eu falei, olha, nós saímos de um regime centralizado, autoritário, né? E quisemos produzir um Estado efetivamente democrático. Tanto que enfatizamos, o Brasil, um Estado democrático de direito. Mas o doutor Jarbas lembra que nós não paramos aí. Atribuiu-se a um dos órgãos, é interessante, até eu faço um corte aqui, para dizer que uma ocasião, convidado pelo doutor Roberto Gurgel, que era Procurador-Geral da República, eu fiz uma palestra num congresso de procuradores da República, né? Sustentando que, interessante, o Ministério Público é praticamente um quarto poder, porque ele tem tal autonomia, né? Autonomia da mais variada espécie, que ele se equipara aos poderes do Estado. E a ele, Ministério Público, foi entregue esta competência para a preservação do Estado democrático, né? Não é sem razão que, por exemplo, se entregou também ao Ministério Público a proteção dos chamados interesses difusos, né? O que são os interesses difusos? São aqueles interesses da sociedade. Portanto, que interesses? Os interesses patrocinados
pela ordem jurídico-constitucional. Então, ao entregar ao Ministério Público, e veja que o Ministério Público está muito atento, é claro que eu devo dizer que interessante, enalteceu-se muito o Ministério Público pela sua ação no âmbito penal, e não é isto que deve engrandecer o Ministério Público. Tem o âmbito penal, porque a figura do promotor de justiça, do procurador, não é uma figura apenas de acusação, ele é um promotor de justiça, ou seja, ele deve promover a justiça, que é uma função fundamental. Mas a grande, o doutor Jarbas lembra bem, a grande tarefa do Ministério Público, numa democracia, é mantê-la. Toda vez que houver agressão à democracia, e não foram poucas as vezes em que isto pode ter ocorrido, o Ministério Público esteve presente. Note que esta função é fundamental e se soma à ideia de que este nosso Estado ele tem a sua preservação, entre outros fatores, pela atuação livre e independente do Ministério Público. Na hora que o senhor estava respondendo aí ao doutor Jarbas, eu estava pensando na pergunta que o caro ex-ministro Paulo Paiva fez sobre essa questão aí dos costumes e das realidades que vamos falar da legislação, que é o que está lá na Constituição, que está lá no seu regimento de maneira geral, e você tem a prática, que em muitos casos são completamente diferentes da realidade. Então, nós temos um que eu convivo, eu tenho 41 anos, eu convivo com essa realidade que eu vou dizer agora, desde que eu nasci, e eu acho que ela nunca mudou. Então, por exemplo, o jogo do bicho, que teoricamente é uma contravenção que já virou um costume de boa parte da população brasileira. Esse tipo de situação ou se muda na Constituição, ou se muda para valer, ou então nós vamos conviver com vários exemplos como esse no decorrer da vida. É isso? Olha, eu acho que você está dando um exemplo concreto. É interessante. Você sabe como é que surge a norma? A norma surge do fato. A teoria do professor Miguel Reale, pai, né, que lançou a teoria do fato, valor e norma. Ou seja, há certos fatos que vão ocorrendo na sociedade e, num dado momento, eles são avaliados e valorizados se transformam em norma, em lei. Não é? Eu dou aqui o exemplo do Código de Defesa do Consumidor. Não é? Eu trabalhei nisso logo depois da Constituinte, né, ao lado de outros colegas do Parlamento, e era o quê? Era proteção ao consumidor. Aquele fato era tão vibrante, tão significativo, que, num dado momento, não só virou norma constitucional, como virou uma legislação especial, um código específico sobre essa matéria. A história dos crimes hediondos, né? De vez em quando acontecem uns crimes, aí o fato vai sendo valorizado de uma tal maneira que se transforma em lei. Você mencionou aí o caso do jogo do bicho, você mencionou, né? Sim. É uma realidade interessante, é uma realidade que nunca se transformou em norma legal, né? Porque é interessante, ao avaliá-lo, assim como ao avaliar o jogo em geral, né? Esse tema pode se ampliar para a história do jogo em geral, né? Há resistências, ou seja, se ele é valorizado de um lado, ele é desvalorizado por outras campanhas, né? Por isso que não conseguiu entrar ainda na ordem jurídica. Mas não é improvável que, quem sabe, né, se um dia for valorizado positivamente, ele possa ingressar no nosso sistema. Né? Caro presidente, eu vou já seguindo aqui para o nosso encerramento, mais uma vez agradecendo pelo seu tempo. Vou chamar então o Paulo César para que ele faça uma análise final aí e também faça a sua pergunta, caso haja. E, obviamente, eu provoco ele também para fazer uma colocação que ele vem fazendo para os outros presidentes que passaram por aqui. PCO, o seu áudio aí está fechado. Aí no seu computador. Agora está aberto. Boa tarde, presidente. Tudo bem, né? Tudo bem, todos já falaram aí, eu não tenho muito o que falar mais, que tudo já foi dito. Mas o que eu disse ao ex-presidente Fernando Henrique e ao ex-presidente Collor, por que não se sugere ao presidente Bolsonaro para que ele convide
aos ex-presidentes, exclusivamente os ex-presidentes vivos, para uma conversa para sentir do que vocês passaram, o que ele está passando e do que pode ser feito, porque a situação está cada dia mais grave. Isso é nossa percepção. Eu que acompanho a vida pública há tantos anos, sinto que a situação está complicada. Então, eu acho que os ex-presidentes que passaram por tantas situações poderiam aconselhá-lo ou mostrar em algumas situações. Agora, como fazer isso, que o presidente tem que convidá-los. Não sei se você acha que isso seria importante. Da mesma forma que ele chama os governadores, e as autoridades, os presidentes do Supremo, do Congresso, chamar para uma reunião privada aos ex-presidentes da República para uma conversa bem aberta. O que o senhor acha disso? Olha, Paulo César, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo também. Já estivemos juntos tantas ocasiões, né? Para minha alegria. Mas aí depende, Paulo César, do presidente, né? Você sabe que eu, quando presidia a República, eu falava muito com o Fernando Henrique, com o Sarney, com o Collor, né? De vez em quando tínhamos dificuldades e eu dizia, olha aqui, eu quero, como é que vocês agiriam numa situação tal ou qual? Eu tinha toda a liberdade para isso. Agora, aqui no Brasil, existe um pouco essa ideia equivocada, que não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, de um governo pretender sempre destruir o governo anterior, né? Eu confesso que, no caso do presidente Bolsonaro, ao contrário até, ele tem sido correto com o meu governo. Ele sempre diz, se o presidente Temer não tivesse feito, sei lá, a modernização trabalhista, tivesse enfrentado a reforma da Previdência, o teto de gastos, tem sido correto. Mas, no geral, há uma tendência de você ignorar aqueles a quem você disse que, e é verdade, que tem experiência, passou por isso. Eu conversava com toda a naturalidade. O presidente Sarney ia me visitar, falava com o Fernando Henrique, falava com o Collor, não é? E desfrutava um pouco da experiência que eles tiveram, porque os fatos mais ou menos se repetem, não é? E repetidos que são, nada como ouvir aqueles que já passaram por ele. Mas eu confesso a você que aí eu, pelo menos, ajo com muita discrição, não é? De fora a parte estas lives e entrevistas que eu dou, mas eu ajo com discrição que compete também a quem é ex-presidente. Ou seja, para esse efeito que você quer, o ex-presidente só pode manifestar se for chamado, né? Claro. Só nessa hipótese, não é? Obrigado, presidente. Queria que o senhor encerrasse essa nossa conversa fazendo uma colocação. Como é que você enxerga o nosso Brasil nesses próximos 12 meses na questão política e na questão econômica? Como é que você enxerga que o Brasil vai estar nos próximos 12 meses em relação à sua política e em relação à sua economia? Eu sou otimista, primeiro ponto, né? Porque o pessimista é aquele que vê tudo negativamente, né? Eu sou otimista ao longo da vida, sempre fui otimista, isso é que deu resultado. Eu vejo com um certo preocupado, isso não significa que você não se preocupe, preocupado, mas com otimismo. Por que otimismo? Porque nós estamos com essa pandemia, esse inimigo insidioso, que é o Covid-19, né? Mas eu vejo que o mundo todo está trabalhando por uma vacina. Então, se Deus quiser, logo nós teremos uma vacina, como aconteceu com H1N1, com gripe geral, etc. Né? Primeiro, otimismo deriva daí. O segundo otimismo deriva... Bom, quero registrar uma tristeza em nome das famílias enlutadas. Ficam 43, 44 mil famílias já enlutadas no nosso país. Mas conservo otimismo também na economia, porque na economia, eu já disse, o Brasil é capaz de superar as suas crises econômicas e assim foi ao longo do tempo. Dei até o exemplo do meu governo. E torço, com muito otimismo, para que não surja jamais uma crise institucional. Mas, para isso, eu acho que todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora, ouvindo o Paulo César, ouvindo a você, ouvindo o Brant, o Jarbas, o Carlos Mário, né, e todos, né, quando possam divulgar esse otimismo concreto, palpável, né, não é só sensível, ele é concreto, eu acho que podem fazê-lo. Isso dá esperança ao povo brasileiro. Né? E muito obrigado pelo convite e um abraço a todos os amigos que participaram deste nosso encontro. Queria te agradecer muito, agradecer novamente ao ex-ministro, ex-deputado Carlos Roberto Brant, não só
personagem da política brasileira, mas também com uma grande participação na nossa cultura, não só mineira, mas a cultura brasileira, a partir de todas as referências que ele tem aí na sua família. Agradecer ao Jarbas pelo tempo aqui presente conosco. Muito obrigado pelo seu espaço na agenda aqui, prestigiando Conexão Empresarial. Ao nosso Carlos Mário Veloso, ele que é aí essa figura 100% reconhecida pela sua trajetória na administração pública, a partir dos seus próprios momentos aí no Supremo Tribunal Federal, nas suas outras áreas que já esteve presente, mas, sobretudo, pela trajetória rica como um sujeito que tem toda a arte jurídica no seu caminhar, na sua vida inteira. Muito obrigado ao Carlos Mário Veloso por esse momento aqui, mas por todos os outros que ele está presente junto conosco. A minha gratidão e o meu reconhecimento pela pessoa fantástica que é. Ao PCO, só agradecer novamente e dizer que nós vamos ter aqui, caro presidente, vários outros eventos nesse caminho. Amanhã a gente tinha um Conexão da semana passada com o presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados. Não pôde ser na semana passada, ele vai ser amanhã, nessa terça-feira, dia 16, às 9 horas da manhã. Então, já fazendo o convite aqui para todos que estão nos escutando até agora. Agradecer aos participantes que estiveram conosco ao longo dessa manhã. Dizer que esse programa vai estar disponível no YouTube no começo da noite de hoje. Então, ou seja, quem quiser assisti-lo na íntegra, a gente já vai disponibilizá-lo. E fechar aqui falando, caro presidente, que dentro de toda essa transformação que a gente está vivenciando, ao longo de toda essa caminhada que o Paulo César começou lá atrás a fazer o relacionamento e articulação nas nossas casas, e de alguns anos para cá de maneira muito mais efetiva e profissional, dizer que nesse ano a gente iria comemorar 11 anos de Conexão Empresarial e fazer mais um grande evento presencial. Por conta dessas mudanças todas, fizemos a migração para o digital e a gente não acredita que o presencial volta nesses próximos dias, nesses próximos meses. Então, dentro dessa situação, a gente criou um evento que está sendo realizado entre os dias 17 e 18 de julho, com o objetivo de fazer uma reflexão total do que aconteceu nesses últimos 3 meses de 2020, ou seja, de final de março até esse presente momento de junho, e a partir do segundo semestre de 2020, o que a gente pode esperar para esse ano de 2020 e, sobretudo, para o 2021, que certamente está sendo muito aguardado por todos, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Essa pandemia desestruturou, bagunçou boa parte do cenário econômico e da sociedade, de maneira geral, pelo mundo afora. Então, a gente está realizando esse evento onde a gente vai pontuar todos os principais setores da nossa atividade humana, da nossa atividade produtiva, e fazer um grande debate virtual entre os dias 17 e 18 de julho. Então, só queria finalizar fazendo esses 2 registros do nosso agradecimento pela sua presença aqui no Conexão Empresarial e já convidando a todos aí para os dias 17 e 18 de julho. O site já está no ar, www.conexão2021.com.br, e vai ser uma reflexão e um momento de muita inspiração para o que está se passando agora e o que a gente quer para frente. Fica o nosso agradecimento. Convido o presidente. Mais que convidado. E só finalizo, presidente, fazendo a seguinte menção em relação à sua pessoa. Tive a oportunidade de conhecê-lo há vários anos atrás, no seu escritório lá em São Paulo, onde a gente foi fazer uma entrevista para Encontro, na época que a gente participava. Depois fizemos outras para Viver Brasil, para VB Comunicação, com o senhor. Acho que no que a gente tem aí desses últimos anos, poucas pessoas têm a postura, a qualidade de se apresentar, de debater, de discutir. Nos momentos que o senhor teve aí maior foco de pressão, o senhor permaneceu com a postura, permaneceu com
o bom senso que o trouxe até aqui, depois de tantas décadas vivendo na pressão que é o comando político de uma nação como o Brasil. Então, receba aqui o nosso agradecimento pela participação hoje, mas, sobretudo, por essa trajetória e por essa qualidade que o senhor sempre manteve na sua postura com quem estivesse conversando, com quem estivesse te escutando. Meu agradecimento por ensinar tantas coisas nesse aspecto para todos nós que te admiram e, sobretudo, te acompanham ao longo do tempo. Nesses últimos 15 anos, de fato, 15 a 20 anos, de fato, eu tive a oportunidade de observá-lo e acompanhá-lo como personagem público, e realmente é das pessoas mais qualificadas que nós temos na história do Brasil, pela qualificação e postura que o senhor sempre manteve. Então, agradecimento com essa breve homenagem aqui que nós te fazemos no Conexão Empresarial. Muito obrigado. Muito obrigado também, muito grato. Boa tarde a todos, e amanhã a gente volta com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, às 9 horas da manhã. Obrigado. Um abraço.